Bem-vindo, estudante! Esta é uma aula da disciplina de Direito Empresarial 1 e eu sou a sua professora de Direito Empresarial, Fabiane Luciano. E o tema de hoje é o microempreendedor individual. Em Direito Empresarial 1, você já estudou sobre as noções básicas iniciais, sobre a teoria da empresa, a atividade empresarial, os requisitos da capacidade empresarial, os impedimentos legais, o registro público de empresas mercantis e a junta comercial. Aprendeu sobre a escrituração da empresa e seus livros obrigatórios, sobre a figura do preposto, sobre o nome empresarial, sobre o estabelecimento e seu trespasse. Portanto, você já está apto a compreender e interpretar os artigos 966 ao 980 do Código Civil, os artigos 1142 ao 1195 do Código Civil e toda a Lei 8.934 de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis. Dando prosseguimento ao estudo de Direito Empresarial 1, vamos estudar sobre a empresa individual. Você já aprendeu que a atividade empresarial pode ser realizada de forma individual ou coletiva? Uma vez definido que a empresa vai ser de uma pessoa só, no caso, o empreendedor como único responsável pela pessoa jurídica, a legislação apresenta hoje 4 opções: o microempreendedor individual, o empresário individual de responsabilidade limitada e a sociedade limitada unipessoal. Para começar, hoje vamos tratar do microempreendedor individual, também conhecido por MEI. Ele traz uma forma mais simplificada de organizar a atividade empresarial e ter CNPJ, e não precisa de um sócio. Porém, o MEI não pode atender às necessidades de muitos interessados. MEI significa microempreendedor individual. É a situação de um profissional autônomo cadastrado como empresa nos moldes do conceito de empresa e empresário vistos no artigo 966 do Código Civil. O MEI também é um programa de inclusão social do Brasil criado com o objetivo de regularizar a situação de trabalhadores informais. Em 2008, houve a criação do MEI através da Lei 128 de 2008, que incluiu artigos na Lei Complementar 123 de 2006, o chamado Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O MEI aparece, então, no artigo 18A e seguintes. É preciso observar que o valor mencionado de R$ 36.000 era válido para o ano de 2008, com os reajustes e adaptações anuais. Hoje o máximo de receita bruta que o MEI pode faturar é de R$ 81.000 por ano ou R$ 6.750 por mês. Também existem diversas normas sobre as atividades do MEI, principalmente sobre questões tributárias e administrativas aplicáveis. Temos abaixo uma relação extensa de alguns decretos, leis, resoluções, portarias e muitas outras ainda existem. Para poder ser um MEI, existem alguns requisitos a cumprir: não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa, contratar até um empregado, desde que a pessoa contratada não seja seu cônjuge, seguindo todas as normas da CLT e pagando um salário mínimo ou o piso salarial da categoria. Faturar de janeiro a dezembro até R$ 81.000 de receita bruta por ano ou R$ 6.750 por mês. Exercer uma das atividades econômicas permitidas ao MEI no anexo 11 da Resolução nº 140 de 2018 e registrar uma ocupação principal e até 15 ocupações secundárias, conforme o mesmo anexo. Não pode participar do MEI: servidores públicos federais em atividade, servidor público estadual e municipal, que devem verificar os critérios de legislação de sua cidade e estado, empresas com sócios, empresas que tenham ou pretendam ter filiais, empresas com faturamento anual ou previsão de faturamento acima do limite legal,
ou seja, R$ 81 mil por ano, e empresas com mais de um empregado registrado. Também não pode ser MEI empresas com empregado que ganha acima do piso salarial da categoria profissional, sócio ou administrador de outra empresa já registrada, empresas com atividades não permitidas no anexo 11 da Resolução 140, como, por exemplo, protéticos, academias de dança, capoeira, empresas construtoras ou de atividades de segurança, limpeza, conservação, entre outras. Também atividades intelectuais e de profissões regulamentadas, como consultores, economistas, advogados e contabilistas. Se houver algum enquadramento que viole as regras, constitui-se fraude e haverá o imediato desenquadramento, devendo o empresário pagar todos os tributos devidos como não beneficiário do regime simplificado. O procedimento para a abertura de um MEI é simplificado, preferencialmente por via eletrônica. Não tem taxas, emolumentos ou custos para abertura, inscrição, registro, alvará, licença, cadastros, etc. Isto conforme o artigo 4º, parágrafo 3º do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Também é o que menciona o Código Civil no artigo 968, parágrafo 4º. Ainda, mesmo com o nome sujo no SPC ou Serasa, é possível abrir um MEI. Não há impedimento legal sobre isso. O documento que comprova ser um MEI é o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, o CCMEI. Ele é gerado no momento do registro do MEI via eletrônica, bastando ao empresário imprimir e guardar. O MEI tem uma contabilidade facilitada, que pode ser feito pelo próprio empreendedor de forma eletrônica em sites da Receita Federal ou do portal do empreendedor. Portanto, um MEI não precisa de um contabilista, mas o empresário deve guardar todas as notas e comprovantes em caso de solicitação da Receita Federal. O MEI tem responsabilidade ilimitada e subsidiária pelas dívidas e obrigações em geral. Ter responsabilidade ilimitada significa que os credores poderão tomar o patrimônio pessoal do CPF e o patrimônio empresarial do CNPJ para pagamento das dívidas. Dessa forma, considera-se que há um patrimônio único que responderá pelas dívidas da empresa. Mas o MEI tem também responsabilidade subsidiária. Isto quer dizer que, apesar da responsabilidade ser ilimitada, o credor deve executar primeiro o patrimônio da empresa e somente depois, se os bens da empresa não forem suficientes para quitar a dívida, é que o credor poderá executar o patrimônio pessoal do empresário. O MEI também se sujeita à falência e pode pedir recuperação judicial ou extrajudicial da empresa. Mas não cabe desconsideração da personalidade jurídica contra o MEI, porque o microempreendedor tem responsabilidade ilimitada e confusão patrimonial. Ser MEI permite uma forma facilitada de adquirir o CNPJ e isso traz algumas vantagens. Tem como facilidades: abertura de conta bancária, pedidos de empréstimos com juros mais baixos, emissão de notas fiscais eletrônicas, obrigações e direitos de pessoa jurídica, tributação pelo Simples Nacional mais facilitada e barata do que para ME e EPP, e ficando isento de tributos federais como Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. O MEI tem também benefícios previdenciários. Com as contribuições em dia, o MEI tem direito à aposentadoria por idade. Tem direito também a auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas neste caso é necessário 12 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. Tem direito a salário-maternidade, neste caso sendo necessário 10 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. Para seus dependentes, há o direito da pensão por morte e auxílio-reclusão. Esses benefícios possuem duração variável de acordo com a idade e o tipo de beneficiário. Ainda existem outros benefícios. O empregado de uma empresa privada pode também se tornar um MEI, pois é possível exercer atividade como MEI e ainda ter carteira assinada no regime da CLT. O empreendedor pode receber seguro-desemprego,
desde que não tenha renda mensal igual ou superior a um salário mínimo no período de pagamento do benefício. Também tem apoio técnico do SEBRAE para aprender a negociar e obter preços e condições nas compras de mercadorias para revenda, obter melhor prazo junto aos atacadistas e melhor margem de lucro. Também pode vender para o governo através de licitações. Mas ser MEI traz também desvantagens. Não poderá abrir filial, conforme artigo 18A, parágrafo 17, inciso 3º do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra e nem contratar terceiros para trabalhar para sua empresa. A pessoa que é beneficiária de aposentadoria por invalidez ou é pensionista inválido, ao se registrar como MEI, será considerado recuperado e apto para o trabalho. Assim, deixará de receber a pensão. A pessoa que recebe o auxílio-doença, se registrar como MEI, perderá o benefício a partir do mês da formalização. A pessoa que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, o chamado LOAS, se fizer um MEI, não perde o benefício de imediato, mas passará por uma reavaliação do serviço social para identificar aumento da renda familiar que comprove que não existe necessidade de prorrogar o benefício ao portador de necessidades. Pessoas que recebem Bolsa Família, ao realizarem o registro no MEI, terão o cancelamento do programa Bolsa Família se houver aumento na renda familiar que seja acima do limite do programa. Pessoa que recebe um seguro-desemprego pode criar uma empresa MEI, mas terá suspensão do benefício. E o trabalhador registrado no regime CLT pode ter MEI, mas, sendo demitido sem justa causa do seu emprego, não terá direito ao seguro-desemprego. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!